Olá, hoje o nosso trabalho, o nosso passo a passo aqui no nosso canal vai ser esse ursinho. Esse ursinho ele tem uma importância muito grande para uma mãe. Ela pediu, para a gente fazer esse ursinho com um macacãozinho que era do filho dela. Então, quer dizer, tem um lado afetivo envolvido nessa construção. Então, todo o ursinho foi feito com o macacãozinho do bebê. Colocamos alguns detalhes diferentes, mas temos aqui o ursinho feito com todo o carinho com o macacão desse bebê. Então aqui eu já meio que distribuí as partes do urso. O rostinho dele na frente, onde vai o focinho, aqui nessa parte vai o focinho, e nas laterais vai o olhinho, eu fiz no preto, que é para ele se destacar de todo o restante do ursinho, das cores. E a única coisa que eu vou colocar um tecido a mais vai ser para a perna e para o braço. Do restante de todas as peças já está todo na parte dupla que eu vou cortar. E vou riscar isso tudo pelo avesso do macacão. Aqui já risquei todas as partes e coloquei um alfinetinho para segurar. Então aqui a gente já pode cortar. Vamos lá. Vou seguindo bem o risco. Corta em cima do risco mesmo. Não precisa deixar margem nenhuma. Para facilitar, o que eu gosto de fazer quando eu faço urso? Eu venho e guardo a peça que eu cortei junto com a parte. Tá vendo que tem um monte de informações? Como eles são muito parecidos, a gente precisa saber que parte que vai unir primeiro para não confundir. Então, eu guardo a peça junto para desenvolver a costura de maneira mais fácil. Bom, agora todas as peças já estão cortadas, falta só eu colocar na perninha e no bracinho um complemento, E eu usei um macacão aqui, esse macacão é tamanho G, então ele deu certinho pra gente trabalhar. Se você tem um macacão menor, você vai incluindo o tecido junto com as outras peças para complementar. Bom, primeiro, nós vamos começar a costurar os bracinhos e as pernas. O braço, nós vamos fazer da seguinte forma. Esta parte fica aberta, vou costurar toda a volta, vou deixar essa abertura e costuro novamente. Então, ficará aberto esta parte e esta de cima. Aqui, as pernas. Eu vou deixar esta parte aberta, vou costurar esta parte da frente. Aqui também vai ficar aberto, porque é por onde vai entrar o solado. E a lateral também da mesma forma. Costuro, deixo essa abertura e vou terminar a costura aqui. Então, a perna vai ficar aberta a parte de cima, essa lateral e a parte de baixo do solado. Costuramos. Agora, precisamos dar uns pequenos piques, mais nessa parte que é mais na volta e aqui principalmente, onde a gente tem as curvinhas. Damos alguns piques para quando a gente vire, a curva fique perfeita. Dou uns piques na parte da perninha e aqui também na parte do bracinho, onde eu tenho mais curvas. Feitos os piques, vou virar para o lado direito. E o pezinho também. Essa parte de baixo do pé, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a parte do solado e vamos fazer aqui. Vamos dobrar assim e dar um pique nessa pontinha e na outra. Vamos unir. Vou colocar ele no avesso, a perna no avesso, o solado direito com direito. Vou unir certinho, costura com pique neste lado e costura com o pique do calcanhar. Coloco um alfinete, posso distribuir essa parte, ponho mais um alfinete aqui no meio e outro neste lado.
Agora, na máquina, vamos costurar toda a volta. Costuramos toda a volta e demos também piques em toda a volta da parte redonda. Viramos para o lado direito e já temos o pezinho com o solado. Para a orelha, né, ela também está dupla, nós vamos costurar, aqui vai ficar aberto e vamos costurar toda a volta. Depois que costuramos, damos piques. Dei o pique, né? Então, agora viramos a orelha pro lado direito. E fazemos o mesmo com a outra. Aqui, então, já temos bracinhos, os pezinhos com o solado e as orelhinhas. Agora, vamos para a parte das costas, então, do corpo do urso. Ele tem essa parte que é uma pence, que nós vamos primeiro fechar. Então, você vai unir, colocar aqui um alfinete e vamos costurar uma parte e a outra. Então, agora já fechamos as pences das costas. E agora, nós vamos unir o quê? Nós vamos unir esta parte aqui. Ou seja, contrário onde estão as pences. Então, vamos unir a parte das costas. Sempre observem pelo molde, lá estão as informações. E os moldes vão estar todos na descrição. Então, foi costurada, né? Essa parte, nós vamos deixar uma abertura nas costas, que é por onde vai entrar o enchimento. Então, costuramos até aqui e costuramos até aqui. E o lado que é das pences continua aberto. Então, quando viramos, já temos costurado e com essa abertura. Agora, nós vamos unir a parte da frente do corpinho. Então, eu vou colocar essa parte como essa. Vamos colocar direito com direito. Aí, você coloca os alfinetes, só para prender, e vamos costurar. Né? Costuramos, já temos a parte do corpinho também da parte da frente. Aqui, nós temos a parte da frente do corpo, onde é o pescocinho, e os pezinhos. O pé, temos que lembrar o seguinte, essa é a parte da frente do pezinho, para que não confunda e, de repente, inverta as posições. Então, eu vou juntar as duas costurinhas aqui, então, ele vai ficar reto desta forma, aqui na parte de cima. E vou encaixar, ele tem que ficar encaixado nessa parte do corpinho. Então, ele vai ficar mais ou menos a 1 centímetro da costura aqui e 1 aqui. Para que eu costure, eu coloco nesta posição para que ele fique certinho, confiro se tá certo, para quando eu virar não ficar ao contrário, e já faço assim. Então, eu já tombo ele para cá e vou costurar ele bem rente ao corpo. Então, eu vou prender ele com costura aqui e nessa parte aqui também. Então, meço 1 centímetro e costuro. Prendo aqui e vamos... De uma vez só, já podemos costurar na parte do corpo. Costuramos. E quando viramos, fica certinho. Colocado, então, as perninhas, a gente vai colocar pra dentro. E a parte das costas, que tem aquela pence, nós vamos unir costura com costura das costas. Aqui a gente pode abrir um pouquinho a costura. Coloca o alfinete. Vou colocar aqui outro alfinete, bem na pontinha. Nessa aqui também. E mais um aqui na parte do meio. E nesse outro lado também. Aqui nós vamos costurar toda essa volta, deixando essa abertura, que é onde é o pescoço do urso. Costurado, então, toda a volta, nós vamos virar ele por aqui, pelo pescoço. Então, o corpinho já está costurado. Para colocar os bracinhos, vamos fazer da seguinte forma. Aqui nessa ponta que ficou aberta, eu vou dar um pequeno pique aqui. Veja, bem pequenininho. E nesse outro também.
só para achar, centralizar o meio do braço. Vindo aqui, prestando atenção. Então, essa é a frente do urso, ó, o bracinho, a posição. Venho aqui no pescoço, onde a gente uniu as costuras, vamos colocar, ó, pique bem na costura. Então, o bracinho vai costurado bem nessa parte do pescoço. Então, a gente tem ele aqui. Então, só vou passar uma costura aqui e do outro lado, pique bem no centro e coloco um alfinete aqui e vamos costurar só a parte do bracinho. Então, os bracinhos já costurados em volta do pescoço. Aqui já temos o corpo prontinho, faltando agora a cabeça. A parte de trás da cabeça, direito com direito, e ela é simétrica, então eu vou unir ela por esse lado, ok? Então, já costuramos a parte de trás da cabeça. Agora, aqui nós temos a parte da frente. Essa é a parte central, que é a do focinho. Aqui vai o focinho e os olhinhos. Aqui é a papadinha do urso, o pescoço. Então, essa parte vai junto com esta, que é o meio do focinho. Essa vai ser unida com a parte de trás que nós acabamos de costurar. E o pescoço fica aberto. Então, a primeira parte na frente que vamos costurar é essa, somente essa parte aqui de baixo. Então, agora, a parte do focinho, eu vou dividir, só fazer um pique pequeno aqui. E vou fazer como? Eu tenho que unir isso com essa parte. Então, eu vou pegar o direito, colocar bem aqui no centro da costura com o pique. E vou colocar alfinetes. Vou prender essa ponta aqui. E essa outra ponta aqui. Então, eu vou costurar encaixando toda essa parte junto. Então, eu vou costurando e vou encaixar, embeber toda a parte do focinho com o rostinho. Então, ó, costura bem, fazendo toda a forma que vai ser aqui a papadinha do urso e aqui a parte central da cabecinha. Então, quando costuramos já o focinho do nosso ursinho, aqui é legal também, ó, piques, tá? Uns piquezinhos que eles ajudam bastante, principalmente nessas curvinhas aqui. Vão ajudar bastante na hora da gente virar, que aí ele fica, ó, bem certinho. Nesse momento aqui, nós temos que colocar o quê? Antes de fechar a cabeça toda, nós temos que colocar o quê? As orelhinhas. Então, vamos pôr de assim, ó. Então, as orelhinhas vão ficar assim. Só que antes de elas serem colocadas, a gente tem que enchê-las com o plumante. Então, as orelhas são as únicas partes que a gente enche antes de montar ele todo. Então, quando ela vier, ela já está tombadinha, então a referência é aqui a parte central, e eu vou costurá-la aqui, para que depois, quando ela vire, fique certinho. Mas antes disso, ela precisa estar cheia. Então, agora, enchi as orelhinhas e já coloquei, olha, rente a essa parte da cabeça a partir dessa costura. Então, a orelha costura daqui pra lá e daqui pra cá. Então, já colocadas as orelhas, agora nós vamos colocar os olhinhos e o focinho. No meio do rostinho, eu vou marcar o lugar onde vai o focinho e os olhinhos. Então, marquei o centro, bem o meio da pontinha aqui. E os olhos, para os olhos eu marquei da parte de cima até aqui 3 centímetros. Então, com o agulhão, primeiro vamos começar pelo focinho. Venho aqui com o agulhão e furo. Faço um furinho para entrar o focinho. Se precisar, pode dar mais um piquezinho bem pequeno aqui, com essa tesourinha de limpeza, só para abrir um pouquinho o círculo. Não muito, para que ele não fique um buraco muito grande. Já passou. Passamos. Acertamos o focinho. Aí, aqui colocamos o que vai segurar, né? Ele vai prender,
Ele é segurança, né, pro nosso... para que ele não saia. E aqui eu faço assim, eu tenho esse aparelhinho que aperta. Então, esse lado fofinho eu vou colocar na peça, no focinho. E aqui eu encaixo bem certinho, ó, tá vendo? Que ele entra bem certo aqui, ó. Então, eu encaixo aqui e aperto. Pronto, ó. O botão de segurança segurou bem, então o focinho não vai sair de jeito nenhum. Olha que fofinho. Para o olhinho, nós vamos fazer a mesma coisa. Venho aqui, olha, com o agulhão. Os olhinhos sempre vêm com uma ponta mais fininha, então cuidado ao querer abrir muito aqui o buraquinho, a gente vai abrindo com cuidado. Dou um piquezinho, bem pequenininho. E introduzo o olho. Prontinho. Colocamos de novo o botão de segurança. Vamos, então, encaixar de novo. Veja, encaixamos, pegamos o olhinho e apertamos. Prontinho. Um olhinho colocado. Colocados os olhinhos, o focinho, a orelha, agora nós vamos fechar a cabeça. Para fechar a cabeça, o que que a gente vai fazer? Ó, nós vamos virar assim, e eu vou achar o meio aqui. Então, eu vou dar um pique. Bem pequenininho. Ó, um piquezinho. Porque agora nós vamos fazer assim, joga as orelhas pra dentro. Aqui é parte de pescoço, aqui parte de pescoço. Então, nós vamos juntar assim, ó. Então, essa parte aqui do meio, que é a parte de trás da cabeça, eu vou colocar um alfinete aqui, naquele meio que eu dei o pique. Aqui, já vou colocar pescocinho com pescocinho. E aqui também. Tudo direito com direito. Aí, você distribui os alfinetes, cuidado aqui com a orelha, ó, você tem que apertar ela bastante na hora de costurar. E vamos fechar, olha, põe o alfinete aqui. Viro. Acerto aqui também. Então, a gente também, de novo, né, faz aquela coisa de embeber, que é o encaixar, né? E vou agora costurar toda a volta. E o pescocinho fica aberto. Então, já costuramos toda a volta da cabecinha com a parte aberta. Agora, nós vamos o quê? A cabeça, ela vai ter que virar, ficar no lado direito. Então, vamos virar, ó. Então, já temos aqui, ó, a orelhinha. Então, a cabeça já está prontinha. O corpinho, nós vamos virar ele o quê? Pro avesso. Vamos jogar tudo aqui pra dentro. Então, a cabecinha vai estar no direito. Antes disso, deixa eu dar uma diquinha. Na parte da frente, uma dica. Vamos fazer com a caneta fantasminha, olha, uma marquinha, sendo que essa é a parte da frente do corpinho, tá? Aí, o que fazemos? O corpinho tem que ser virado todo no avesso. E lembra, a marquinha tá aqui. A cabecinha, ela vai entrar dentro do corpinho no direito, porque vai ficar direito com direito, olha. Direito da cabeça com direito do corpinho. Por isso que eu fiz essa marcação, porque de repente você coloca a cabeça ao contrário. Então, o que que a gente faz? Vou colocar a cabeça aqui dentro. Parte da frente tá aqui e parte da frente tá aqui. Então, vou colocar certinho a costura. Costura da cabeça, olha, costura com costura. Vou pegar, coloco aqui o alfinetinho. Venho aqui pra trás, de novo, olha. Costura com costura. Então, nós vamos encaixar a cabeça no corpo. Aqui também vai bater certinho, olha, costura com costura. A dica é, ok, você vai unir sempre as peças com a mesma distância. Então, você sempre vai usar o seu calcador como referência, porque aí esses encaixes, eles vão cair sempre perfeitos. Feito isso, nós vamos na máquina costurar o pescocinho com o corpo. Então, agora, para costurar, qual a posição que a gente vai colocar na máquina? Assim, você não tem como
porque você pode costurar a parte de baixo. Então, a gente faz dessa forma, olha, eu entro por dentro da peça. Então, eu faço isso aqui. Então, aqui eu vou girando e costurando ao mesmo tempo, sem se preocupar em pegar outras peças para costurar. Começo com o retrocesso e vou trazendo. Você vai girando a peça. Chegamos aqui, terminamos com... Retiramos os alfinetes e, olha, todo o contorno foi costurado. Agora, vou virar, lembra da abertura que deixamos atrás do corpinho? Por aqui viramos todo o urso. Prontinho, a cabeça já está presa, os bracinhos certinho e pezinhos e tudo mais. Por isso, da importância daquela marquinha aqui na frente. Agora é só encher. Agora, a dica vai ser como encher o nosso ursinho. Primeiro, pelo corpo, vocês vão encher cabeça e o corpo. As aberturas que a gente deixou nas pernas, nós vamos encher cada perna separado, como nos bracinhos também, as aberturas que deixamos. Então, onde nós vamos iniciar? Iniciamos pelo corpo. Então, vamos colocando o plumante por aqui. E vamos levar o quê? Pra cabecinha. Vai ajeitando, porque ela tem que ficar bem cheinha, tá? Então, nós vamos colocando até a gente sentir que ele está bem durinho. Bom, depois do nosso ursinho já cheinho, olha os bracinhos, as pernas, então enchemos pelas aberturas de trás do corpo, dos braços e das perninhas. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar tudo com pontinho invisível. Vamos começar aqui pelas costas, então o que eu faço? Ó, eu já faço uma margem, né, uma bainha. E prendo com alfinete, porque vai ser mais fácil na hora da gente costurar. Então, eu já deixo viradinha a bainha. Viramos aqui. Já fazemos, então, a barrinha de costura. Se quiser também, pode alinhavar, se for o seu desejo. Aqui, eu venho com uma linha simples, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar bem, vou jogar o nozinho aqui dentro. Joguei o nozinho, venho com a agulha pegando bem na dobrinha do tecido, aqui. Então, ele pegou aqui na dobra e puxo. Venho pra esse lado, faço a mesma coisa, pegando na dobrinha do tecido. E aí, vou juntando. Tiro já esse alfinete. E vamos puxando, ó. Então, eu vou fazendo todos esses pontinhos até a gente fechar até aqui embaixo. Ursinho todo costurado, prontinho. Colocamos o detalhe de um lacinho e pronto para a criança brincar. Pronto, o nosso ursinho está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem lá o nosso canal, ative o sininho para você sempre ter novidades e curta bastante.